Volume 3, capítulo 28, 12 de janeiro de 1900. Diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Encontrando-me em meu habitual estado, meu amável Jesus apareceu em um estado de causar compaixão. Tinha as mãos firmemente atadas e o rosto coberto de escarros. Várias pessoas o ultrajavam de maneira horrível e ele permanecia calmo, pacífico, sem fazer qualquer movimento ou emitir um lamento, nem mesmo um piscar de olhos, para mostrar que desejava sofrer aqueles ultrajes. E isso não apenas externamente, mas também internamente. Que espetáculo comovente, capaz de partir os corações mais duros! Quantas coisas dizia aquele rosto, com aqueles escarros pendentes, sujo de lama. Eu me sentia horrorizada, tremia, via-me cheia de soberba diante de Jesus. Enquanto ele estava nesse estado, me disse: minha filha, apenas os pequeninos se deixam conduzir conforme desejam os outros. Não aqueles que são pequenos segundo a inteligência humana, mas os que são pequenos e ao mesmo tempo repletos de razão divina. Apenas eu posso afirmar que sou humilde, pois no homem o que se denomina humildade mais propriamente deveria ser chamado de conhecimento de si. E quem não conhece a si mesmo já caminha na falsidade. Por alguns minutos, Jesus permaneceu em silêncio e eu o contemplava. Enquanto fazia isso, observei uma mão que trazia uma luz que, perscrutando o meu interior, nos recônditos mais íntimos, buscava ver se existia em mim o autoconhecimento e o amor pelas humilhações, confusões e opróbrios. Aquela luz encontrou um vazio no meu interior e eu também percebia que deveria ser preenchido com humilhações e confusões, à semelhança do bendito Jesus. Ah, quantas coisas aquela luz e aquele rosto santo diante de mim me fizeram compreender. Eu dizia comigo: um Deus por amor a mim, humilhado, confundido, e eu pecadora sem essas insígnias. Um Deus estável, firme em suportar tantos ultrajes, de tal forma que não fazia sequer um pequeno movimento para se livrar desses escarros repugnantes. Ah, parece-me que seu interior se revela diante de Deus e seu exterior perante os homens. E contudo, se ele quisesse, poderia libertar-se, pois não eram as correntes que o prendiam, mas sim a sua vontade estável, que a todo custo desejava salvar o gênero humano. E eu? Onde estão minhas humilhações? Onde está a firmeza, a constância em fazer o bem por amor ao meu Jesus e por amor ao próximo? Ah, quão diferentes vítimas somos, eu e Jesus. Ah, como não nos conformamos de forma alguma. Enquanto minha pequena mente se perdia nessas reflexões, meu adorável Jesus me disse: somente a minha humanidade
estava repleta de ultrajes e humilhações a ponto de transbordar. Por isso, diante das minhas virtudes, tremem o céu e a terra, e as almas que me amam se servem da minha humanidade como uma escada para ascender e alcançar algumas gotículas das minhas virtudes. Diz-me, diante da minha humildade, onde está a tua? Somente eu posso me gloriar de possuir a verdadeira humildade. Minha divindade, unida à minha humanidade, tinha o poder de operar prodígios a cada passo, palavra e ação. Mas voluntariamente me restringia ao âmbito da minha humanidade, me mostrava como o mais pobre e chegava ao ponto de me confundir com os próprios pecadores. A obra da redenção poderia ter sido realizada por mim em muito pouco tempo, até mesmo com uma única palavra, mas desejei, ao longo de tantos anos, com tantas dificuldades e sofrimentos, tornar minhas as misérias do homem. Quis exercitar-me em tantas ações diversas para que o homem fosse totalmente renovado, divinizado. Minhas obras, por serem executadas por mim, que era Deus e homem, adquiriam novo esplendor e permaneciam com o selo das obras divinas. Minha divindade, oculta em minha humanidade, desejou descer a tanta baixeza, submeter-se ao curso das ações humanas, embora com um único ato de vontade eu poderia ter criado infinitos mundos. Desejou sentir as misérias, as fraquezas alheias, como se fossem suas, ver-se coberta de todos os pecados dos homens diante da justiça divina, e que deveria pagar o preço com penas inauditas e com o derramamento de todo o seu sangue. Deste modo, praticava atos contínuos de profunda e heróica humildade. Eis aqui, ó filha, a imensa diferença entre a minha humildade e a das criaturas, que diante da minha é apenas uma sombra. Até inclusive a humildade de todos os meus santos, porque a criatura é sempre criatura e não conhece o peso da culpa como eu conheço. Mesmo que sejam almas heróicas, que seguindo meu exemplo se ofereceram para sofrer as dores alheias. Porém essas não diferem das outras criaturas, não representam algo novo para elas, pois são formadas do mesmo barro. Depois, só de pensar que essas dores são a causa de novas conquistas e que glorificam a Deus, representa uma grande honra para elas. Além disso, a criatura está restrita no âmbito onde Deus a colocou e não pode sair desses limites, os quais foram delimitados por Deus. Oh, se estivesse ao alcance de seu poder o fazer e o desfazer, quantas mais coisas realizariam! Todos alcançariam as estrelas, mas a minha humanidade divinizada não possuía limites, mas de forma voluntária se limitava a si mesma, e isso era um entrelaçamento de minhas obras de heróica humildade. Essa tinha sido a causa de todos os males que inundam a terra, ou seja, a falta de humildade. E eu, pelo exercício dessa virtude, deveria atrair da justiça divina
todos os bens. Ah, sim, decretos de graça não saem do meu trono senão por meio da humildade. E nenhum bilhete pode ser recebido por mim se não contiver a assinatura da humildade. Nenhuma prece chega aos meus ouvidos, nem move meu coração à compaixão, se não estiver perfumada com o aroma da humildade. Se a criatura não alcança destruir esse germe de honra, de estima, e isso se destrói quando se chega a amar ser desprezada, humilhada, confundida. Sentirá um emaranhado de espinhos em torno ao seu coração. Perceberá um vazio nele que sempre lhe causará incômodo e a tornará muito diferente da minha santíssima humanidade. E se não chegar a amar as humilhações, no máximo poderá conhecer um pouco a si mesma, mas não brilhará diante de mim, vestida com a bela e atraente vestimenta da humildade. Quem pode dizer quantas coisas eu compreendia sobre essa virtude e a diferença entre o conhecimento de si e a humildade? Parecia-me que tocava com a mão a distinção entre essas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer algo, recorro a uma ideia. Por exemplo, um pobre diz que é pobre, e mesmo para as pessoas que não o conhecem e que talvez possam acreditar que ele possui algo, manifesta abertamente a sua pobreza. Pode-se dizer que ele conhece a si mesmo e diz a verdade. E por isso ele é mais amado e move os outros à compaixão do seu estado miserável, e todos o ajudam. Isso é conhecer a si mesmo. Se então aquele pobre, envergonhado de revelar sua pobreza, se vangloria de ser rico, enquanto todos sabem que ele nem tem roupas para se cobrir e está morrendo de fome, o que acontece? Todos o desprezam, ninguém o ajuda e ele se torna o objeto de zombarias e ridículo para todos os que o conhecem. E o miserável, de mal a pior, acaba perecendo. Tal é a soberba diante de Deus e também diante dos homens. Eis que quem não conhece a si mesmo já sai da verdade e se precipita no caminho da falsidade. Eis a distinção em relação à humildade. Embora me pareça que sejam irmãs nascidas do mesmo parto, nunca pode ser humilde quem não conhece a si mesmo. Por exemplo, um rico que, despojando-se de suas nobres vestes, se cobre com miseráveis trapos, vive desconhecido e a ninguém revela quem ele é. Confunde-se com os mais pobres, vive com os pobres como se fosse igual a eles, faz dos desprezos e confusões suas delícias. Eis a bela irmã do conhecimento de si mesmo, ou seja, a humildade. Ah, sim, a humildade chama a graça. A humildade rompe as correntes mais fortes que é o pecado. A humildade supera qualquer muralha de separação entre a alma e Deus e a traz de volta a Ele. A humildade é a planta pequena, mas sempre verde e florida, não sujeita a ser roída pelos vermes. Nem os ventos, nem o granizo, nem o calor podem causar-lhe dano.
nem fazê-la murchar minimamente. A humildade, embora seja a menor das plantas, produz ramos altíssimos que penetram até o céu e se entrelaçam ao redor do coração de nosso Senhor. E apenas os ramos que saem dessa pequena planta têm entrada livre naquele coração adorável. A humildade é a âncora da paz nas tempestades das ondas do mar desta vida. A humildade é o sal que tempera todas as virtudes e preserva a alma da corrupção do pecado. A humildade é a pequena erva que brota no caminho trilhado pelos viajantes e que, ao ser pisoteada, desaparece, mas logo surge novamente mais bela do que antes. A humildade é como um enxerto nobre que enobrece a planta selvagem. A humildade é o ocaso da culpa. A humildade é a recém-nascida da graça. A humildade é como a lua que nos guia nas trevas da noite desta vida. A humildade é como aquele avarento negociante que sabe bem como negociar suas riquezas. Não desperdiça nem um centavo da graça que lhe é dada. A humildade é a chave da porta do céu, de modo que ninguém pode entrar lá, a não ser que se mantenha esta chave bem guardada. Finalmente, para não me alongar demais e me estender, a humildade é o sorriso de Deus e de todo o império, e as lágrimas de todo o inferno. Volume 4, capítulo 101. 12 de janeiro de 1902. A cegueira dos homens. Jesus fala sobre o divórcio. As contradições são pérolas preciosas. Parece que meu adorável Jesus continua vindo um pouco até mim. Mais ainda, esta manhã, transportando-me para fora de mim mesma, ele me fazia ver os graves males da sociedade e suas grandes amarguras. Ele derramou abundantemente em mim parte do que o amargurava e depois me disse: minha filha, olha um pouco até onde chegou a cegueira dos homens, a ponto de quererem formar leis iníquas contra eles mesmos e contra seu próprio bem-estar social. Minha filha, é por isso que te chamo novamente aos sofrimentos, para que, oferecendo-te comigo a divina justiça, aqueles que devem combater esta lei do divórcio obtenham luz e graça eficaz para saírem vitoriosos. Minha filha, eu tolero que façam guerras, revoluções, que o sangue dos novos mártires inunde o mundo. Isso é uma honra para mim e para a minha igreja. Mas esta lei brutal é uma afronta à igreja e para mim é abominável e intolerável. Enquanto ele dizia isso, vi um homem que lutava contra essa lei, cansado e sem forças, em atitude de querer desistir da empreitada. Então, junto com o Senhor, o alentamos e ele respondeu: sinto-me quase sozinho para lutar e impossibilitado de alcançar o propósito. Eu lhe disse: ânimo, porque as contradições são tantas pérolas das quais o Senhor se servirá para te adornar no céu. Ele ganhou ânimo e continuou a empreitada. Depois disso, vi outro homem, todo preocupado, pensativo, sem saber o que decidir. E alguns lhe diziam:
sabes o que deves fazer, sai de Roma. E ele respondeu: não, não posso. É uma palavra dada ao meu Pai. Arriscarei minha vida, mas sair jamais. Depois disso, nos retiramos. Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Volume 11, capítulo 114, 12 de janeiro de 1916. Todas as nações se uniram para ofender a Deus e conspiram contra ele. Estava me lamentando com o bendito Jesus por suas habituais ausências amargamente. Quando meu adorável Jesus veio, mas em um estado doloroso, ele me fez ver como as coisas continuarão a piorar cada vez mais, e isso me fez chorar ainda mais. Então Jesus disse: minha filha, tu choras pelos tempos presentes, mas eu choro pelos futuros. Ó, em que labirinto as nações se encontrarão? Tanto que uma será o terror e a morte da outra, e não saberão reagir por si mesmas. Farão coisas de loucos, de cegos, chegando até a agir contra si mesmas. Este é o labirinto no qual se encontra a pobre Itália. Quantos golpes ela receberá! Lembra-te de que há anos te disse que ela merecia o castigo, que a faria ser invadida por nações estrangeiras, e esta é a trama que estão tecendo contra ela. Quão humilhada e aniquilada ela ficará! Tem sido ingrata demais para comigo. Minhas nações prediletas, Itália e França, são aquelas que mais me desconheceram. Deram-se as mãos para ofender-me. Por justo castigo, darão-se as mãos para serem humilhadas. Mas serão também elas as que mais farão guerra contra a minha igreja. Ah, minha filha, quase todas as nações se uniram para me ofender, conspiraram contra mim. Que mal lhes fiz? Por isso, quase todas merecem o castigo. Mas quem poderia descrever a dor de Jesus, o estado de violência em que ele se encontrava e o meu espanto, o meu medo? Eu dizia ao meu Jesus: como posso viver entre tantas tragédias? Ou fazes de mim uma vítima e perdoas os povos, ou leva-me contigo. Volume 30, capítulo 12, 12 de janeiro de 1932. Giro na divina vontade. Garantias, adiantamentos e compromissos por parte das criaturas. Capital da parte do Criador. Eco que a divina vontade forma nas criaturas. Estava, como de costume, realizando meu giro nos atos da divina vontade. Sentia que nela e com ela podia abraçar tudo, recordar tudo, admirar tudo o que a divina vontade havia feito. Era o teatro infinito que se apresentava diante da minha pequena mente, com cenas divinas e inumeráveis, que me faziam saborear doçuras indizíveis e contemplar as cenas mais belas e encantadoras que a potência do Fiat divino colocou em ação no giro da criação, redenção e santificação.
Parece ser um giro que foi feito ao longo dos séculos, e nesse giro fez tantas coisas belas e maravilhosas, capazes de estremecer o céu e a terra. Esse giro foi feito para nos fazer girar ao redor, para nos dar a conhecer o quanto Ele pode fazer e sabe fazer por amor a nós. Então, enquanto eu girava no giro infinito do querer divino, meu amável Jesus, visitando sua pequena recém-nascida, me disse: minha pequena filha da minha vontade, se soubesses o quanto me alegro ao ver-te girar no giro infinito do meu Fiat Supremo, e ao perceber que ficas como suspensa diante dos seus prodígios, de suas obras admiráveis e adoráveis, de suas cenas encantadoras e arrebatadoras, em meu ímpeto de amor digo: como estou contente de que minha filha seja espectadora e se delicie com as cenas admiráveis daquele que a criou. Mas isso não basta. Deves saber que para adquirir uma propriedade é necessário que aquele que a deseja ceder liberdade a quem deve adquiri-la para visitá-la, levá-la quase pela mão e fazer-lhe conhecer todos os bens que nela há, as fontes que possui, a raridade e preciosidade das plantas, a fertilidade do terreno. Isso serve para fazer com que aquele que a deve adquirir se apaixone por ela. E quem deve adquiri-la precisa dar adiantamentos, fazer os compromissos necessários para vincular aquele que deve ceder a propriedade, de modo que ele não possa voltar atrás. Agora, filha bendita, querendo dar o reino da minha divina vontade, é necessário que tu gires em suas propriedades divinas, e eu, levando-te pela mão, faço-te conhecer seus mares intermináveis, seus bens, os prodígios, as maravilhas surpreendentes, as alegrias, as felicidades, todas coisas de valor infinito que ela possui, para que, ao conhecê-las, tu as ames e te apaixones tanto que não apenas não saberias viver sem elas, mas darias a vida para adquirir um reino tão santo, pacífico e belo. Mas isso ainda não é tudo. Requer-se a tua parte, as tuas garantias, os teus adiantamentos e os teus compromissos. E o nosso amor e bondade são tamanhos que desejam dar a nossa vontade como propriedade que pertence à criatura, colocando à sua disposição tudo o que ela fez, para que dela te sirvas como garantias e compromissos equivalentes para receber um dom tão grande. Agora, quando tu giras na criação e vês o céu, regozijas-te ao contemplar o belo firmamento azul adornado de estrelas, o sol transbordante de luz, e reconheces e sentes o Fiat divino ainda palpitando, que o criou por amor às criaturas. E tu, fazendo sair do teu coração o teu pequeno amor, amas aquele que tanto te amou. O teu amor se cela no ato do céu, na luz do sol, e tu nos dá como garantia o céu, como adiantamento as estrelas, como compromisso o sol, porque tudo isso foi criado para ti. Basta que possuas como tua vida a nossa vontade, e já
tudo é teu, podendo ser um compromisso válido para obter o seu reino. Assim, à medida que giras em todas as outras coisas criadas, as reconhece e nos amas, e tantas vezes quanto repitas os teus giros, tantas vezes repetes as garantias, fazes os compromissos e nos obrigas a dispor as coisas, a conceder graças e ajudas para dar como reino o grande dom do Fiat Voluntas Tua, como no céu, assim na terra. Nós sabemos que a criatura nada tem para nos dar, e o nosso amor se impõe para entregar-lhe os nossos atos como se fossem dela, colocando em suas mãos as nossas obras como moeda divina, para que tenha meio suficiente para negociar com o nosso Ser Supremo. Mas se ela nada tem, possui o seu pequeno amor, desprendido do nosso ato de sua criação. Por isso, ela tem uma partícula do amor infinito de Deus, e quando a criatura nos ama, ela coloca o infinito em ação. Sentimos a força magnética dessa partícula do nosso amor infinito, que ao fazer-se sentir, nos ama nela. Eleva-se, expande-se, chega até nós e deseja entrar no infinito de onde saiu. Oh, como isso nos arrebata! E no ímpeto do nosso amor dizemos: quem pode resistir à força do nosso amor infinito, que sai da criatura e nos ama? Dar céus e terra nos parece pouco para corresponder ao seu pequeno amor. Ainda que seja pequeno, possui a partícula do infinito e isso nos basta. Oh, como é doce e querida a preciosa prenda do amor da criatura! E como não há coisa que no giro dos séculos não tenha saído da nossa vontade, o teu girar na criação do homem é uma visita que fazes para conhecer o que ele operou, para conhecer em quais mares de graças, de santidade e de amor ele foi colocado no ato de ser criado. E tu queres fazer todo aquele amor teu para nos amar e nos comprometes com os mesmos atos com os quais criamos o homem. E assim, quando giras na criação da Virgem, nos seus mares de graças, em minha vinda à terra e em tudo que eu fiz e sofri, tu colocas como compromisso a Rainha do Céu, minha própria vida e todos os meus atos. Minha vontade é tudo, e para se doar à criatura, quer ser reconhecida, quer ter o que fazer, quer contratar com ela, e quanto mais a visitas em seus atos, tanto mais ela se sente empenhada e comprometida e começa a liberar seu capital. Todas as verdades, os conhecimentos que te dei sobre a divina vontade, acaso não foram capital que coloquei em tua alma? É tão exuberante que pode encher de luz, de amor, de santidade, de graças e de paz o mundo inteiro. E acaso não foi depois de um giro que fizeste em seus atos, que já te esperava com todo o amor para te dar suas prendas e antecipações de que o seu reino viria sobre a terra? Tu davas as tuas prendas e o meu Fiat te dava as suas. Pode-se dizer que cada verdade e palavra que dizia sobre ele
eram disposições que tomava para formar este reino, convocações para formar seu exército, capital que desembolsava para mantê-lo, alegrias e delícias para atraí-los, força divina para vencê-los, porque primeiro nós fazemos os atos, ordenamos tudo e depois mostramos e fazemos conhecer os atos que realizamos. E como queremos dar esse bem às criaturas, é necessário, justo e razoável que nos entendamos ao menos com uma criatura, para que de uma passe às outras. Nós não fazemos nossas obras no ar, mas queremos um pequeno apoio onde formar nossas maiores obras. Não foi acaso nosso pequeno apoio à Rainha do Céu na grande obra da redenção, que depois se estendeu a todos e a quem a quisesse? Por isso, teu voo em minha vontade seja contínuo, a fim de que façamos o intercâmbio, tu com tuas garantias e ela seus capitais, para acelerar seu reino sobre a face da terra. Depois disso, eu me sentia mais do que de costume completamente imersa no fiat divino, e meu soberano Jesus acrescentou: minha filha, rapidamente se conhece quando minha divina vontade opera na alma. Quando ela age, estende no ser humano suavidade, doçura, paz, fortaleza e firmeza. Antes de operar, ela sopra e imprime seu fiat onipotente, que estende seu céu ao redor da obra que deseja realizar. Parece que sem seu céu, minha vontade não sabe operar, e enquanto opera, faz ressoar seu eco doce e harmonioso nas três pessoas divinas, atualizando-as sobre o que está fazendo na alma, porque sendo uma a vontade que está operando nela, juntamente com a das divinas pessoas, acontece que o que faz nas divinas pessoas faz ressoar seu eco potente na criatura. E nesse eco, leva-lhe os admiráveis segredos, as doçuras inefáveis, como as três pessoas divinas se amam, e a doce harmonia entre elas. Esse eco é o portador das coisas mais íntimas do Ser Supremo, a criatura. Onde minha vontade está operando, o eco de um se funde no outro. O eco do alto torna-se revelador divino. Aquele de baixo, ressoando em Deus, tem a virtude de falar poderosamente com os modos divinos sobre o bem das criaturas e o próprio amor com que eles as amam. Minha vontade, com sua potência, forma as doces cadeias e funde, transforma Deus e a criatura, de modo que Deus sente-se refeito na criatura e ela sente-se refeita em Deus. Ó, minha vontade, como és admirável e potente! Estende tuas doces cadeias e ata Deus e as criaturas, para que todos retornem ao meu seio divino. Volume 30, capítulo 13, 12 de janeiro de 1932. Modos dominantes, falantes e felicitantes da divina vontade. Como o céu fica para trás.
vitória de Deus e conquista da criatura, a divina vontade coletora de suas obras. Exemplo de uma mãe que chora pelo filho deficiente. Minha pequena alma continua navegando no mar interminável do Fiat Divino. E, como fico surpreendida, porque enquanto me parece ter percorrido um longo caminho, olho e não encontro outra coisa senão poucos passos em comparação com os que ainda me restam a percorrer. Sua interminabilidade é tamanha que, mesmo que eu devesse caminhar séculos, ainda me encontraria no princípio, e há tanto por conhecer no querer divino, que, encontrando-me em seu mar, sinto-me sempre a pequena ignorante que apenas aprendeu as vogais da divina vontade. E talvez as consoantes eu vá aprender na pátria celestial que espero alcançar em breve. Como eu gostaria de mover a piedade todo o céu, para que termine o meu longo exílio. Mas de resto, fiat, fiat, fiat. E o meu sempre amável Jesus, tendo compaixão de mim, estreitou-me em seus braços e me disse: Filha bendita, coragem, não te aflijas tanto. Por ora, quero que teu céu seja a minha divina vontade. Ela será tua pátria celestial na terra, e não deixará de te felicitar e de te dar as puras alegrias de lá de cima. Onde ela reina, possui múltiplos modos para oferecer novas surpresas de alegrias e contentamentos, para que a alma que a possui possa gozar de seu paraíso na terra. Por isso agora assume modos dominantes, e seu domínio se estende na mente, na palavra, no coração, em todo o ser da criatura, até o menor movimento. E, como é doce o seu domínio! É domínio e vida, é domínio e força, é domínio e luz que se faz caminho. Essa luz afasta as trevas, remove as barreiras, podem impedir o bem, e seu domínio põe os inimigos em fuga. Em suma, a criatura sente-se conduzida pelo domínio da divina vontade. E enquanto é dominada, torna-se dominadora de si mesma, de seus atos e da própria divina vontade, que enquanto domina e impera, possui tanta suavidade, força e doçura, que se funde com a criatura e quer que ela domine junto. Isso porque seu domínio é pacífico, e a todos os atos que a criatura realiza, dá um beijo de paz dominante. Esse beijo, suavidade e doçura raptam a vontade humana na divina, e juntas estendem o domínio para formar o reino divino no fundo da alma. Não há nada mais belo, mais querido, mais grandioso, mais santo do que sentir o domínio da minha vontade, percorrer todos os atos e todo o conjunto da criatura. Poderia dizer que o céu fica para trás diante do domínio da minha vontade no coração da criatura peregrina. Porque nos santos não há mais nada a acrescentar. Resta apenas fazê-los felizes continuamente. Contudo, na alma peregrina, há obras que pode fazer, nova vida que pode infundir,
novas conquistas que pode adquirir para ampliar e estender ainda mais o seu domínio. O domínio total da minha divina vontade na criatura é a nossa vitória contínua. Por cada ato seu que realiza nela com seu domínio, tantas vitórias fazemos, e a criatura torna-se vencedora da minha divina vontade em seus atos. No entanto, no céu não temos nada a vencer, tudo é nosso, e cada bem-aventurado cumpre seu trabalho no ato de expirar. Por isso, nossa obra conquistadora está na terra, nas almas peregrinas, não no céu. No céu não temos nada a perder nem a adquirir. Agora, quando a minha divina vontade assegurou seu domínio total na criatura, toma seu modo falante. Tu deves saber que cada palavra sua é uma criação. Onde nela reina, não sabe ficar ociosa. E como possui a virtude criadora, não sabe falar sem criar. Mas o que ela cria? Ela quer criar-se a si mesma na criatura. Quer desabafar suas qualidades divinas e o faz palavra por palavra, quase como fez na criação do universo, onde não pronunciou uma única palavra, mas tantas palavras quanto as coisas distintas que quis criar. A alma nos custa mais do que todo o universo, e quando está segura de seu domínio, não economiza suas palavras. Pelo contrário, conforme a criatura recebe o ato de sua palavra criadora, assim amplia sua capacidade e se prepara para outra. Assim fala e cria a luz, fala e cria a doçura, fala e cria a força divina, fala e cria seu dia de paz, fala e cria seus conhecimentos. Cada palavra sua é portadora de criações do bem que ela possui e revela. Sua palavra torna-se anunciadora dos bens que deseja criar na alma. Quem pode dizer-te o valor que possui uma única palavra da minha divina vontade? E quantos céus, mares de riquezas e variedades de belezas ela deposita na criatura afortunada que possui seu doce e feliz domínio? Agora, depois do trabalho, surge a alegria, a felicidade. Minha vontade, por sua natureza, está repleta de alegrias inumeráveis. Ela vê a criatura que se dispôs a receber a criação de suas palavras. E, ó, como se sente feliz, porque vê que cada criação recebida dá à luz uma alegria e felicidade sem fim. Então, passa do modo falante ao modo felicitante. E para fazer com que a criatura desfrute ainda mais, não se afasta. Não, pelo contrário, felicita-se junto com ela e para fazê-la gozar mais, vai explicando a natureza e a diversidade das alegrias que criou em sua alma, somente porque a ama e quer vê-la feliz. E como as alegrias e a felicidade na solidão não são plenas, parece até morrer, por isso me deixo junto contigo, para que eu possa sempre te felicitar e preparar novas alegrias com o trabalho da minha palavra criadora. Por isso, nossa única festa e felicidade na terra é a alma que se deixa possuir pelo domínio da minha suprema vontade. Nela, nossa palavra encontra lugar,
assim como nossa vida e nossas alegrias. Pode-se dizer que a obra de nossas mãos criadoras está em ordem, conforme foi estabelecido por nossa infinita sabedoria, isto é, em nossa divina vontade. Está em seu lugar de honra. Pelo contrário, quem se deixa dominar pela vontade humana está em desordem e é o nosso contínuo fracasso na obra criadora. Por isso, se atenta, minha filha, e faz feliz aquele que deseja te tornar feliz no tempo e na eternidade. Depois disso, continuava nadando no mar de luz do Fiat Divino. Me sentia a afogar de luz, e eram tantos os seus conhecimentos que eu não sabia a quais deles prestar atenção. Dada a minha pequenez, não sabia onde colocá-los, e eles se perdiam na própria luz. Eu ficava surpreendida, sem saber de nada, e meu doce mestre Jesus acrescentou: minha filha, a minha vontade é a recolhedora de todas as suas obras. Em sua luz tudo esconde. Com sua luz ela defende e põe a salvo todas as suas obras. Essa luz, quanto não faz para pôr a salvo a criatura, a obra mais bela de nossas mãos criadoras, e para fazê-la retornar bela e preciosa como a criamos. Ela a recolhe em seu seio de luz e coloca tanta luz sobre ela que faz desaparecer todos os males. Se está cega, por meio da luz lhe devolve a visão. Se está muda, por meio da luz lhe quer dar a palavra. A luz a envolve por todos os lados, lhe dando o ouvido, caso seja surda. Se está aleijada, a endireita. Se é feia, por meio da luz a torna bela. Uma mãe não faz o que a minha divina vontade faz para tornar bela e regenerar sua criatura. Suas armas são de luz, porque não há potência que a luz não contenha, nem bem que não possua. Que não faria uma mãe que, tendo dado à luz um filho belo, que a arrebatava com sua beleza, e a mãe se sentia feliz com a formosura do seu filho, mas que, por uma desventura, ele é atingido e fica cego, mudo, surdo e aleijado? Pobre mãe, ela olha para o filho e já não o reconhece. Os olhos apagados não a veem mais. Já não ouve sua voz cristalina que a fazia estremecer de alegria ao ouvir-se chamar de mamãe. Os pezinhos que corriam para o seu colo agora mal se arrastam. Esse filho é a dor mais dilacerante para uma pobre mãe. E o que ela não faria se soubesse que poderia restaurar o filho aos traços originais? Percorreria todo o mundo se pudesse conseguir isso, e seria doce dar a própria vida para ver seu filho belo, como quando o trouxe à luz. Mas, pobre mãe, não está em seu poder restituir a beleza original ao seu filho querido. E ele será sempre sua dor e o espinho mais transpassante no seu coração materno. Assim se tornou a criatura ao fazer a própria vontade. Cega, muda, aleijada, nossa vontade a chora com lágrimas de luz ardente de nosso amor. Porém, o que a mãe não pode fazer por seu filho debilitado, a minha vontade divina
não falta poder. Ela, mais do que uma mãe, colocará à disposição seus capitais de luz, que possuem a virtude de restituir todos os bens e a beleza da criatura. Ela, mãe terna, amorosa e vigilante da obra de suas mãos, que mais do que um filho queridíssimo trouxe à luz, não percorrerá apenas o mundo, mas todos os séculos para preparar e oferecer os poderosos remédios de luz que vivificam, transformam, endireitam e embelezam. Somente se deterá quando vir em seu regaço materno, bela como a criou, a obra de suas mãos criadoras, para se recompor de tantas dores e dela gozar para sempre. Acaso não são remédios os muitos conhecimentos sobre a minha vontade? Cada manifestação e palavra que digo é uma fortaleza que coloco ao redor da fraqueza da vontade humana. É um alimento que preparo, é uma isca, um gosto, uma luz para fazê-la readquirir a visão perdida. Por isso, sê atenta e não percas nada do que minha vontade te manifesta, porque em seu tempo tudo servirá, nada será perdido. Tu crês que ela não leva em conta, inclusive cada palavra do que diz? Tudo é numerado e nada se perde. E se na tua alma formou a sua cátedra para colocar suas verdades, no entanto, a cátedra principal a tem reservada em si mesma, como o maior tesouro que lhe pertence. Assim, se tu perderes qualquer palavra ou manifestação que lhe pertença, ela conserva em si o original, porque o que concerne à minha divina vontade tem valor infinito, e o infinito não pode nem está sujeito a perder-se. Ainda mais, zelosa, conserva nos arquivos divinos as suas verdades. Por isso aprende também tu a ser zelosa, vigilante e a apreciar as suas santas lições.